Bom dia, pessoal. Bom dia, traders iniciantes, traders iniciados. Biridim Trader aqui começando mais um estudo pré-market. Hoje, terça-feira, 2 de junho de 2020. São 8 horas e 6 minutos agora. Vamos para mais um dia aí de volatilidade. Espera-se, né? Os mercados lá fora estão animados para cima, com a possibilidade de recuperação da economia global, né? Porém, ainda muito cedo, né, para se projetar crescimento aí sustentado, né, galera? Sustentável no mundo, uma vez que as consequências da Covid-19 ela tem quebrado muita empresa, causado muito desemprego, e no Brasil não é diferente. A gente é um país mais frágil, né? Um país dito emergente, e a gente vê aí que as grandes autoridades aí da economia, as grandes instituições e tal, preveem uma retomada muito lenta e deve demorar anos, né? Haja vista aí que no mês de maio as montadoras venderam, teve uma queda de mais de 80% aí nas vendas de veículos, né? E a cadeia automobilística era uma cadeia muito extensa, ela oferece muitos empregos diretos e indiretos, desde o posto de gasolina, locadora, despachante, a indústria de autopeças, né? Porque montadora, como o próprio nome fala, ela apenas monta carro, né? Eu trabalhei uma época para a Fiat, né? E a gente conhece bem de perto isso aí. Realmente, assim como a construção civil também, né? Gera muitos empregos diretos e indiretos, né? Desde fornecedor até a questão de documentação, de licença, de transporte, de material, de material de construção propriamente dita, né? Além da engenharia, né? Dos mestres de obras, dos pedreiros e de todos aqueles que estão envolvidos nessa cadeia produtiva da construção civil. Então, isso aí deve retomar. E mesmo que haja uma retomada da economia, a gente acredita que vai estar todo mundo com medo, né? Não sabe se vai perder emprego, se vai perder renda. Então, até a indústria alimentícia de supermercado vai ter um crescimento, ou uma retomada do crescimento mais lenta, justamente porque a família brasileira vai estar consumindo o básico, o essencialmente essencial para a sua subsistência. Deixem o seu like, comentem nesse vídeo. O like não custa nada, galera, é de graça, assim como é de graça a gente postar aqui todos os dias esses vídeos de estudo pré-market e day trade ao longo do dia. A gente pede de novo que comentem para enriquecer o nosso canal, né? E gostaria de lembrar que tem um treinamento 1.0 aí, rolando, né, em pré-lançamento. Quem quiser saber um pouquinho mais, veja as instruções e mais detalhes. Quem tiver paciência de ler, veja o nosso site, ou pode acessar diretamente a nossa plataforma EAD, cujos links estão aqui embaixo nos comentários e também no íconezinho aqui do nosso canal no YouTube, ok? Bom, vamos que vamos. Ontem ficou muito clara aqui a chegada do mini índice no alvo, né, no alvo aqui que a gente tinha cantado antes das 10h30 da manhã. Ele chegou e, uma vez que chega no alvo, principalmente acima de 1% de subida, né, normalmente os ativos eles perdem gás, perdem momentum, né? Momentum é aquele gás que tem para continuar subindo, né? Então, veja, ele chegou aqui no alvo por volta de 13 horas, 12h45 aqui, ó, como a gente está vendo aqui embaixo, e ficou zanzando a tarde inteira, lateralizado, né? Normalmente ele faz isso ou reverte. Com muita baixa probabilidade ele continua num gás para cima. Principalmente que a gente acredita que o mercado aqui ele voltou ao normal, está em vias de voltar ao normal. Em que sentido? Não é normal todo dia a gente ter pernada aí de 3%, 4%, tanto para baixo quanto para cima. O normal é ele chegar em 1,5, 0,8, 0,9 e ser considerado como alvo, tanto no mini dólar, gráfico da esquerda, quanto do mini índice, gráfico da direita, né? Então, parece que está chegando aí digamos, numa regra. A gente opera regra, não exceção. Subir pernadas de 3, 4, 5% diariamente. Isso aí aconteceu, né, em março, abril, em função do desconhecimento total do que seria essa pandemia da Covid-19, né? Então, além das sacudidas aí de políticas, né, que foram até mais agudas do que hoje, com saída do Luiz Henrique Mandetta, né, que era o ministro da Saúde, depois do Taixe, do Moro. Então, eram coisas que aparentemente eram inesperadas, mas aconteceram. Mesma coisa a doleta, né? Estou com os dois gráficos aqui pelos 15 minutos também. Aí, olha, bateu aí 1%, mas aí caiu, né? E voltou aqui para o 0,5%. Então, é isso aí, galera.
Bom, a agenda hoje vazia, né? O nosso estudos pré-market de hoje aqui vai ser mais curto. Vamos dar uma olhada na agenda de qualquer jeito, por força de ofício aqui. Deixa eu colocar a agenda aqui na tela. Apesar dos pesares, né, das consequências da Covid-19, existem algumas ações aí, alguns papéis que podem ser umas top picks aí, como falam, né, que podem ser, digamos, garimpadas, né, no mercado e podem oferecer boas oportunidades, né, principalmente as small caps, que são as small caps em inglês, quer dizer capital pequeno, né, as empresas de menor expressão na bolsa, porém na B3, porém elas têm menos liquidez e fica difícil de sair, né, no preço que você quer, em função de baixa liquidez. Bom, a nossa agenda está aqui, começa às 9 horas nosso mercado de futuros, a gente só tem um tourinho que não chacoalha muito, e apenas às 17h30 a gente tem aí uma prévia do estoque de petróleo, que sai normalmente todas as quartas-feiras, né, no caso, amanhã às 11h30. Então a gente só tem isso aqui, agenda vazia, ok? Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora. Apesar da pressão ainda do Trump em cima da China, né, culpando a China pela Covid-19, cortando 400 milhões de dólares de funding, de auxílio à Organização Mundial de Saúde. O Trump deve achar que deve contribuir bastante para a erradicação da Covid-19, né, retirando a sua contribuição para a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Ele deve achar isso. E apesar disso, apesar das manifestações contra a morte daquele negro, né, do George Floyd, lá nos Estados Unidos, né, que inclusive teve manifestações no mundo inteiro. Ontem à noite mesmo em Curitiba, apareceu uma galera lá toda vestida de preto, né, não só fazendo manifestações contra essa morte estúpida e covarde, né, que aconteceu lá em Minneapolis, né, no estado de Minnesota, que fica lá na fronteira com o Canadá, como também contra fascismo, etc, etc. E tem aqueles infiltrados, né, que são vândalos que simplesmente entram lá para bagunçar o coreto, como fala. Apesar disso, os mercados estão para cima, galera. Então, a gente vê aqui, futuros americanos, né, não estão bombando muito, mas estão acima de 0,5%, tanto o SP500 futuros, Dow Jones futuros, como o Nasdaq. A Europa, sim, olha o DAX Frankfurt, Alemanha aqui, ó. Está quase batendo quase 4%. O pessoal está muito animado com a retomada da economia, ok? A gente caiu tanto, né? Os papéis, os ativos caíram tanto que muitos deles conseguiram chegar em 30%, 40% do seu valor, né? De meses atrás, que a coisa ficou barata. Então, quando se fala em retomada da economia, devagar, né? No caso da Europa, da Ásia, até a curva americana, apesar de ter superado a barreira dos 102 mil mortos nesse final de semana, também a curva está achatando, e a gente aqui, segundo a própria OMS, na Organização Mundial de Saúde, fala que a gente não chegou ainda no nosso pico. E ainda o inverno vai começar logo logo aí, né? Tem ainda mais um mês aí para começar o nosso inverno em julho, né? Bom, de qualquer maneira, os mercados estão para cima, FTSE 100 Londres 1%, CAC Paris e BEX Madrid Espanha acima de 2%, a Ásia fechou tudo no verde aqui, olha, Xangai, que é a principal bolsa da China, né, meio na estabilidade, mas as outras todas para cima. Inclusive o Hang Seng, que é Hong Kong, apesar das manifestações lá, acima de 1%. Petróleo para cima também. O índice do medo, SP500 VIX, índice de volatilidade, levemente negativo, significa que a coisa não tá, os nervos não estão tão acirrados, né, à flor da pele. E ontem a gente teve aqui o Ibov fechou no positivo, puxando o nosso índice futuro também, principalmente em função dos bancos aqui. Olha, Bradesco, puxou aqui mais de 4%, né? Banco do Brasil mais 3%, Itube acima de 2,5%. Petrobras praticamente na estabilidade, e Vale subiu um pouco aqui, um pouco menos de 1%. Então, a julgar por essa leitura, a gente deve abrir aqui, galera, em gap up, né? A gente deve abrir, ficou estável aqui, como eu falei ontem, à tarde o mini índice aqui, né? E a gente deve abrir otimista, né? E a doleta talvez de estável para baixo, né? No caso, normalmente ela roda ao contrário, pelo menos na abertura. Muito embora a gente vê que aqui a doleta fechou em mais 0,5% e o mini índice mais 1,44%. Os dois fecharam para cima,
o que eu diria que não é raro, mas é pouco frequente. Então é isso aí. Vamos finalmente dar uma olhada nos níveis de suporte e resistência, no mini índice gráfico da direita e no mini dólar gráfico da esquerda, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje, 2 de junho de 2020, uma terça-feira, né? Agora são 8 horas e 17 minutos. Deixa eu colocar o gráfico do mini índice na tela aqui. Bom, o mini índice aqui fechou no 88 mil e... Só um minutinho, galera. O mini índice fechou aqui na marca d'água, essa linha coral horizontal que se encontra aqui, no 88.840 aproximadamente. E o ajuste foi no 88.776. Ajuste do mini índice, 88.776, que é a linha horizontal preta que se encontra aqui, praticamente encavalado, né? Então, o que, é que a gente vê para baixo em suporte? Uma vez que ele fechou no 80.840, 88.840, a gente vê o próprio ajuste, no 88.780 aproximadamente. Abaixo dele, a gente vê 88.650, 88.350, essa linha amarela é mera seguidora de stop, abaixo dela 88.000 bola, 87.950, 87.820, 87.640 aproximadamente, 87.450, o 87.030, 87.000 bola, 86.820, 86.670, 86.540, abaixo dele 86.230, 86.000 bola, 85.740, e não acreditamos que caia tudo isso, né, galera? Está falando aqui de quanto? 82 mil pontos, 3 mil pontos, né? Mas vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais para baixo. Então 86.000 bola, 85.740, 85.350, 85.100, depois o 85.000 bola. Para baixo, suporte, né? Alvo de quem está vendido, RP de quem está vendido, ou eventualmente a gente pode caçar aí, estudar uma compra dependendo de indicadores, como distância de marca d'água e de ajuste, percentual de queda, volume, bandas de Bollinger, conformação de velas e assim por diante. A gente tem que dar uma olhada sempre nessa floresta. E principalmente se parou de cair também, né? Se lateralizou, ou quem se entrou numa acumulação. No caso, no fundo, a acumulação significa que os tubas estão enchendo os seus carrinhos, comprando dos leigos que acham que vai cair a vida toda, né? Eles enchem o seu carrinho, fazem um teste de fundo para ver se tem força ainda para cair, e aí não tendo, eles levantam o preço e realizam seu lucro lá em cima. Nos alvos, seja retrações ou alvo de número fixo, como a gente costuma falar. Então, para baixo da marca d'água, linha coral, suporte. Para cima, em resistência. Né? 89 mil bola, 89.150, 89.570, 89 mil, aliás, 90 mil bola, 90 mil redondo, 90.280, 90.740, 91.000 bola, 91.260, acima desse 91.260 a gente tem o 91.500, depois o 92.000 bola e o 92.170, que é uma resistência de diário. Estamos falando aqui de 4.000 pontos de subida. Não acreditamos, como eu falei, o mercado deve ter entrado em ritmo de regra, mais normal. A gente não acredita que suba tudo isso. Vamos ver a doleta aqui para a gente fechar. Já a doleta aqui, o mini dólar, fechou na marca d'água, a linha coral que está aqui, no 5374. 5374 fechamento, e o ajuste foi lá em cima, no 5405.10, que é a linha horizontal preta que se encontra aqui. 5405.10 foi o ajuste da doleta. O que a gente vê para baixo aqui em suporte, né? A gente vê a doleta em suporte. Ele fechou, como eu falei, no 5374. A gente vê no 5360, 5360, o suporte. O próximo suporte no 5339, 5340, 5329, 5330 praticamente, 5317, depois o 5300, 5276, 5270, 5230, 5200, 5175. O Banco Central ontem ele fez duas atuações, tá, galera? Então é bom ficar esperto, porque a doleta continua cara. Então, 7175, abaixo desse 7175 a gente tem aqui o 7150 aproximadamente, depois o 5130, 5110 e 5100. Abaixo dele o 5090. O que a gente está falando aí é 400 pontos, que é muita coisa. Para baixo, suporte.
o que a gente vê para cima em resistência, né? Na cara dele aqui, a gente vê o 5400, 5401. Depois o 5405, que é o ajuste. Acima disso, o 5410, 5425, 5441, 5455, 5460, 5470. Depois o 5494, 5500, 5539. E a gente já acha que vai parar por aí, galera. Depois do 5539, a gente vê o 5595 e o 5560. Estão aí colocados os pontos de suporte para baixo aqui e resistência para cima, né? Tanto no mini dólar quanto no mini índice. Vamos que vamos. Espírito Sniper é preciso. É melhor a gente observar muito mais do que operar. Espírito Sniper é preciso. Tenhamos todos uma ótima terça-feira. E dentro do possível, o Biridinho vai colocando aqui os estudos que ele acha, né? A minha agenda hoje está um pouco mais apertada. Eu não acredito que vou falar muita coisa, mas vamos que vamos, galera. Não esqueça de deixar o seu like e avalie, em função do que a gente espera nada otimista para o Brasil, em relação à perda de emprego, ao acirramento da pobreza, avalie ter uma profissão paralela, né? Nem que seja abrir o próprio negócio, ou quem sabe até virar trader, né? Quem sabe, né? Se profissionalizar, a gente pode conseguir a consistência, como o Biridinho conseguiu, e a gente está vendo que tem colegas aqui que adquiriram, se matricularam no treinamento 1.0, que em menos de 15 dias pagaram esse treinamento, em menos de 15 dias, né? Então, por gentileza, visitem o nosso site, deem uma estudada, avaliem esse treinamento, né? Porque são mais de 20 horas aulas, né? Cada aula está custando mais ou menos uma pizza, como eu falei ontem, né? Então, avaliem lá e entrem na plataforma EAD, que é o biridintrader.ead.guru, avaliem e, se houver interesse, galera, se matriculem lá, que uma coisa é certa, vocês não vão perder nada. Pelo contrário, vocês podem ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, uma vez que o nosso futuro é totalmente incerto em relação à nossa economia. A gente está entrando numa crise aí nunca vista no país, né? Então, além do problema político e do problema sanitário da Covid-19. Vamos que vamos, abraço em todos, tenhamos todos uma ótima terça-feira.